A mensagem de hoje, eu quero iniciar aqui no livro de 2 Samuel, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Que o povo de Israel pediram a Deus um rei. Só para você entender melhor, Israel houve um tempo que eles não tinham rei lhe governando, eles eram governados por juízes. E um dos últimos juízes de Israel foi Samuel. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. E era quem governava o povo, eram os juízes. No caso aqui, Samuel. E quando Samuel foi envelhecendo, os filhos de Samuel ficaram para assumir ali a condição de juiz, mas eles não foram tão corretos quanto Samuel, e o povo percebeu isso, e o povo acharam por bem pedir que estabelecesse um rei para reinar sobre eles e não juiz. Capítulo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos os juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abias. Estes foram os juízes em Berseba. Então Samuel já estava ficando velho, ele tinha 2 filhos, pegou os 2 filhos e colocou como juízes. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Olha a corrupção aqui, gente. Olha a corrupção aqui. O que gera corrupção? A avareza. É a avareza que gera a corrupção. Não é a política que gera a corrupção, é a avareza do homem. É a avareza do homem. Então os filhos de Samuel, eles foram avarentos. Eles viram na condição de juiz, julgando o povo, que era uma oportunidade para ganhar dinheiro. Como? Pervertendo o juízo. É coisa onde entra a corrupção, né? Você me dá tanto, me beneficia em tanto, e eu inclino para o teu lado. Quer dizer, eu julgo ao teu favor. Então, isso foi. Só que diante disso, o que aconteceu? Diz assim, então, versículo 4: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Aqui tem um posicionamento de quem verdadeiramente é de Deus. Mesmo quando alguém toma uma atitude que nos desagrada, nós não precisamos levantar e criticar e falar mal e fazer isso, não. Vai orar, vai buscar a Deus. Foi o caso de Samuel. Ele viu, esse pessoal, porque rejeitando os filhos dele, ele sentiu-se que ele estava sendo rejeitado. Versículo 7: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então nós vemos aqui, eu quero que você entenda dessa mensagem, que esse pedido do povo foi precipitado. Quando você analisa com a razão,
parece que eles estão certos, porque Samuel estava velho, daí a pouco morreria, e quem ficaria julgando o povo, governando sobre eles? Os filhos de Samuel. Só que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Eles eram avarentos, aceitavam suborno. Aquele povo mais antigo, que estava acostumado a andar com Samuel, debaixo daquela honestidade de Samuel, eles não gostaram disso, não aceitaram isso. Aí eles se reuniram e tomaram a decisão: vamos falar para Samuel constituir um rei, porque se colocar um rei, aí não precisa mais de juízes. Então esses filhos de Samuel vão ser anulados, não vão mais julgar o povo. Só que aqui eles estavam tomando uma decisão sem consultar a Deus. Isso é o erro do ser humano, decisões sem consultar a Deus. E aí o que acontece? Aquilo desagradou a Deus. Mas Deus queria que juiz desonesto julgasse seu povo? Não, mas Deus, ele tem a solução para tudo. Às vezes nós somos muito precipitados nas coisas, porque não oramos, não buscamos a direção de Deus. Às vezes vemos algo errado e queremos resolver a nossa maneira, e esquecemos que Deus não perdeu o controle de nada não. Se clamarmos a Ele, se confiarmos nele, se deixarmos Ele agir, Ele vai tomar a decisão certa. Por exemplo, antes de Samuel, quem era o sacerdote? Eli. Ele foi honesto também. Eli foi correto. A Bíblia não fala que Eli foi um pecador. Mas os filhos de Eli eram dois, igual Samuel, eram homens pecadores, errados. O que aconteceu? Deus tirou. Deus apagou para Israel a descendência de Eli, porque Deus levantou Samuel, que era justo. Então Deus poderia fazer a mesma coisa aqui. Poderia fazer a mesma coisa. Aí, para a gente chegar onde eu quero, a mensagem não é bem essa, já que eu só estou explicando, mas aí Deus falou: ouve o povo. Samuel foi, escolheu um rei. O rei foi escolhido, foi Saul. Aí chegou o momento, Saul tomou a frente do povo para governar o povo, não precisava mais de juiz. Então Samuel, que já estava velho, ele vai se despedir do povo, só que ele vai levando uma mensagem de Deus. Qual é a mensagem? O pedido de vocês foi errado, desagradou a Deus. Isso está no capítulo 12. Ande mais umas páginas e você chega no capítulo 12. Capítulo 12, Samuel, a despedida de Samuel como juiz, e ele reúne o povo, e ele, antes dele se despedir como juiz, agora Saul já está à frente, ele mostra para o povo o quanto aquela escolha foi errada e não agradou a Deus. Versículo 17, Samuel diz assim para o povo. Melhor, vou pegar o 16 para a gente entender melhor. Versículo 16, primeiro livro de Samuel 12, 16. Ponde vós também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. Então sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então presta atenção. Aqui nós vemos que estava num tempo que não era de chuvas, nem de trovões. Mas Samuel reuniu o povo e disse: olha, Deus vai fazer algo aqui, só para vocês entenderem que vocês erraram pedindo um rei, que foi maldoso vocês pediram um rei. Porque Deus tinha falado para Samuel o seguinte: olha, o povo me rejeitaram,
Eles não querem mais que eu reine sobre eles. Pedindo um rei, eles não querem que eu reine mais sobre eles. Aí o Samuel diz assim: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Então era um dia, nós vemos aqui que era um dia que não era tempo de chuva. E Samuel disse: vocês erraram e eu vou pedir a Deus um sinal para mostrar que vocês estão errados. Aí Samuel orou e pediu para que viesse trovões e chuva. E veio. E diz assim, e quando o povo viram aquilo, eles disseram: nossa, realmente, estamos errados. Eles temeram. E quando eles temem, eles falam o que para Samuel? E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós o rei. O povo ficou com medo, disse: puxa, Deus está irado, Deus não gostou da nossa decisão, da nossa escolha, então Deus vai nos matar. Aí disse: Samuel, ora para que Deus não venha nos matar. Que Deus não venha nos matar porque nós escolhemos errado, nós escolhemos um rei contra a vontade de Deus. Versículo 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós teres cometido este mal. Tinha sido mal, que Deus não queria. Porém, não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desviei, pois seguirei. Não vos desvieis, pois seguireis a vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Aqui Samuel está dizendo: não deixem, sigam a Deus, não fiquem com medo, continue servindo a Deus, só não vão servir a idolatria, que é vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Irmãos, esse versículo, esses dois versículos que eu estou lendo aqui, é o que me chamou muita atenção. O povo ficaram com medo, porque eles tinham feito uma escolha, vamos dizer assim, política, errada, contrária à vontade de Deus. E eles acharam que Deus iria puni-los e desampará-los ou matá-los por causa disso. Mas Samuel disse assim: olha, não temas, porque vocês não devem temer. Tudo bem, foi errado sua escolha, mas vocês não devem temer, porque Deus não vai desamparar por amor do nome dele, porque Deus escolheu vocês por amor do nome dele. Foi Deus que escolheu vocês para ser seu povo. Mesmo que vocês erraram na sua escolha, não temam, porque essa escolha, ela não vai impedir que vocês sirvam a Deus, ela não vai fazer vocês desmerecedores da bênção de Deus, ela não vai tirar vocês de debaixo da presença de Deus. Por quê? Porque a comunhão de vocês com Deus está na própria escolha que o próprio Deus fez de escolher vocês como povo. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque uma coisa tem me incomodado muito nesses dias, e essa palavra eu estou com ela já meditando, já faz dias que eu quero trazer para a igreja. O que é que tem me incomodado? Nós estamos vivendo, hoje é o dia da eleição, nós estamos vivendo um processo eleitoral, e a igreja, quando eu falar igreja, eu não estou falando a denominação, eu estou falando a igreja no sentido povo de Deus, todos que aceitaram Jesus. Muitos estão muito inflamados com essa questão da política, das escolhas políticas, até porque tem pensamentos muito contrários à palavra de Deus. E tem grupos políticos que, por ter bases
grupos que são bases, com pensamentos muito contrários, apoiando determinadas coisas. Mas entrou um mal pior na igreja. Qual é o mal? O mal do irmão acusando o irmão por causa de escolha política. De escolha política. Quem é de esquerda, cristão, não vote esquerda. Se votar, não é de Deus. O outro não gosta do Bolsonaro. O cara que vota no Bolsonaro não é convertido, não é de Deus. Quer dizer, estão fazendo da graça de Deus uma coisa vã e colocando a salvação de alguém, ou a conversão de alguém, numa escolha política. Uma escolha política. Como se você votar no Lula, você vai para o inferno porque você não votou no Bolsonaro. Ou se você votar no Bolsonaro, você vai para o inferno porque você não votou no Lula. Porque o Bolsonaro é isso e aquilo. Irmão, não aceite a acusação de ninguém por causa de sua escolha política, seja ela qual for. Cada pessoa tem uma visão diferente da política. Também não seja acusador de ninguém porque ele pensa diferente ou vota diferente de você. Porque a salvação não está em ser de direita ou de esquerda. A salvação está na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Escolha política pode até ser errada, mas não vai te separar de Deus. O que vai te separar de Deus é você deixar de servir a Deus. Porque esse povo aqui tomaram uma decisão política errada. Escolheram um rei que Deus não queria, mas mesmo assim eles ficaram com medo. Então agora Deus vai nos desamparar, Deus vai nos matar. Ele disse, não, Deus não vai te desamparar. Porque a escolha de vocês ser o povo de Deus não foi de vocês, foi de Deus. E foi pelo nome dele. A tua escolha para ser um filho, uma filha de Deus, não foi por Bolsonaro, nem por Lula, nem por direita, nem por esquerda. Foi pelo próprio Deus, quando ele sacrificou Jesus por você. Por você. Então ninguém tem o direito de fazer vã a graça de Deus e condenar outro irmão por causa de escolha política. Você pode até discordar do outro. Pastor, mas é aquela questão, mas tal partido, tal segmento, ele tem coisas que são contrárias à Bíblia. É verdade, mas todos eles têm, irmãos, porque aquilo ali é uma briga de homens. E todos os lados, se você olhar todos os lados, tem coisas que eles defendem que vai ferir a palavra de Deus. Seja o esquerdo ou seja o direito. Todos eles têm. Todos eles. Por exemplo, o armamento. Isso é uma coisa que está de acordo com a Bíblia? Você comprar uma arma? Para que você quer uma arma? A arma só serve para matar. Está de acordo? Não, não está. O aborto é uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus? Não, não está, não, é contrário, totalmente. Então, de ambos os lados, você olhar, porque são coisas de homens. A política, ela não é do diabo, mas também ela não é de Deus. A política é dos homens. É os homens tentando se governar. E é uma sociedade pecadora escolhendo coisas para si. Alguns pontos eles vão acertar, tanto de um lado como de outro, mas muitos vão errar e vão estar contrários à palavra de Deus. Então nós não temos que condenar as pessoas por isso, por escolhas, porque não é uma escolha política que te faz filho de Deus. O que te faz filho de Deus é tua comunhão com Deus. Aqui foi uma escolha errada. Foi uma escolha errada. E podemos fazer a escolha errada. Mas também a pergunta é: quem é o certo? Se todos são pecadores, se todos pecam, se todos defendem, às vezes defendem coisas boas, mas defendem também coisas ruins. Coisas ruins. Eu não estou querendo negar que dentro da sociedade tem pensamentos aí muito antibíblicos, como ideologia de gênero, como aborto, como
liberação de drogas, é muito contrário à palavra de Deus, muito mesmo. Mas o que eu quero trazer por aqui para você, é que não se deixe ser condenado por alguém que aponta o dedo e diz que você está no pecado por causa de escolha política. O que você não é convertido, colocando, quer dizer, a tua conversão, a tua salvação em dúvida por causa de escolha política. Porque esse povo fizeram uma escolha errada, mas mesmo assim o profeta adverte: continue servindo a Deus, continue caminhando com Deus, que não é por isso que Deus vai desamparar vocês. Deus só vai desamparar se vocês deixarem Ele começar a se apegar à idolatria, a colocar confiança em coisas erradas. Meu irmão, nós temos que valorizar a graça de Deus na nossa vida e na vida de todos aqueles que creem nessa graça e que busquem essa graça. Sabemos que hoje, daqui a pouco você vai votar, eu vou votar, nós vamos votar. E cada um vai fazer sua escolha de acordo com a sua consciência. E o outro, o que ele acha? Então, por exemplo, eu vou escolher, não, esperar, esse candidato, ele tem coisas que eu não concordo tanto, que não dá para conviver com isso. Esse outro tem também, mas tem umas coisas que já dá para conviver. Porque não existe nenhum perfeito, não existe nenhum super correto. Todos têm falhas e grandes falhas. Então você está buscando uma coisa, quando nós vamos votar para colocar pessoas para governar o mundo dos homens. A política, ela governa o reino dos homens. O reino de Deus, quem governa é Deus. E é o reino que Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele disse: o meu reino não é desse mundo. O reino dos homens vai ser cheio de falhas, mesmo aqueles que queiram acertar, e todos eles estão achando que estão certos, mesmo que estejam errados naquilo que eles defendem. Agora o reino de Deus é perfeito, e o reino de Deus, Deus se agradou de nos dar o reino dele, através de nós crermos em Cristo Jesus, através de nós crermos na obra do Calvário. Então não vai ser escolha política que vai te tirar das mãos de Deus, que vai te desamparar de Deus. Você pode até errar, estou dizendo que não pode não, pode até errar na escolha, mas isso não te faz menos cristão, não faz menos cristão. O cristão que é de esquerda ou de direita, que creu em Jesus, que aceitou Jesus, está andando na palavra, ele não é menos cristão porque vota em Lula, ele não é menos cristão porque vota no Bolsonaro, ninguém é menos cristão que o outro. Ambos somos cristãos porque cremos em Jesus e porque estamos andando na palavra. Agora essa escolha aí vai de quem acredita numa coisa ou outra, ou a pessoa vai fazer olhando para as coisas do Brasil, não olhando para a perfeição do homem, porque não tem. Porque se você pegar os candidatos que ali estão e colocar eles todos numa balança, olha, pode ter certeza que não vai dar diferença não. São tudo vaidade, são tudo ilusão, porque são homens. Olha o que diz o Salmo, eu vou voltar aqui. O que diz o Salmo 146, versículo 3. Eu até coloquei essa mensagem ontem no grupo da igreja, dei uma palhinha. Diz assim, Salmos 146, 3: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Irmãos, desses homens, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Ciro, seja quem for, está lá disputando, não há salvação neles não. Nossa salvação está, sabe quem? Versículo 5:
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. É Ele. A salvação está em Deus. Versículos 5 e 6. Salmo 146, versículos 5 e 6. Não é os homens, lógico que nós vamos escolher, nós vamos sabendo que aqueles homens são falhos, sabendo que tem coisas que eles defendem, tanto de um lado como de outro, que ferem a palavra de Deus, tem coisas que eles defendem também, que já é bom aos olhos de Deus. Então nós vamos escolher, mas não colocando a confiança nesses homens, porque neles não há salvação. Nossa salvação não está na mão de ninguém, nem de segmento político. Nossa salvação está em Cristo, está em Deus. Mas nós temos visto, esse dia eu tenho visto com tristeza, eu tenho visto cristão acusando o outro, cristão jogando o outro no inferno por causa de escolhas políticas. Eu posso até dizer, olha, isso aqui está errado, esse grupo está defendendo isso, eu acho que você não deveria votar nele. Posso dizer isso, mas não dizer, ó, você vai votar nisso aí, você não é de Deus, você não é convertido, você não é cristão, porque aí, quando eu digo que uma pessoa não é cristão, não é convertido, eu estou dizendo que ela é um perdido, que ela não vai, se ela morrer, ela vai para o inferno. Mas eu estou falando isso por causa de política, por causa de escolhas, quando qualquer lado que eu escolher, porque hoje, daqui a pouco eu vou votar para presidente, e qualquer um dos candidatos que eu escolher são homens falhos, que têm algumas ideias certas, mas tem também um montão de ideias que contradizem a Bíblia, que todos têm. E se a gente for votar porque o cara é o cara santão perfeito, nós não vamos votar em ninguém, porque não tem ninguém assim. Não tem ninguém assim, irmãos. Dentro daquela briga de Brasília, daquele jogo, desse jogo dos homens, é tanta coisa. A palavra de Deus ali é ferida e muitas vezes. Se você olhar, quando Jesus andou nesse mundo, quem mais ele repreendeu foram as pessoas que estavam no poder. E ele repreendeu por quê? Por causa desse jogo humano que fica cada um querendo poder, cada um querendo posição, e vão errando e cometendo erros. É uma democracia, temos que escolher, temos. Tem coisas que nós vamos olhar e vai dizer, não vai dar para votar nessa pessoa, por isso tem. Mas não dizer, eu vou votar nesse porque esse lá é todo perfeito, porque aqui, esse é o caminho do céu. Não, o caminho do céu é Jesus. Não sei qual a sua escolha hoje, não sei, só quero te dizer uma coisa, seja qual for a sua escolha, não deixe que ninguém te condene, que aponte o dedo te condenando. Também não condene ninguém pela escolha dele política, porque isso não vai de fazer diferença pode ter até escolha errada, mas não vai te separar de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo. Eu vi um absurdo que me contaram. Disse que até rola esse vídeo aí na internet, que disse que teve um pastor, quem falou foi um pastor mesmo, teve um pastor, disse que está na internet, não sei, não vi, que proibiu até os membros que votam em determinado segmento de tomar a Santa Ceia. Olha que absurdo nós chegamos, que absurdo nós chegamos, é tornar a graça de Deus vã, por causa de escolha política. Versículo 33. Quem intentará
acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que morreu pelo irmão de direita, pelo irmão de esquerda. Não foi Bolsonaro, não foi Lula, não foi direita, nem foi esquerda. Foi Jesus que morreu. E como eu posso acusar alguém só por causa de uma escolha política? Como eu posso acusar aquela pessoa e dizer, não, você não é convertido? Eu estou dizendo o que quando eu falo esse tipo de palavra? Eu estou dizendo, você vai para o inferno, viu? Se você morrer porque você votou no fulano. Porque eu estou dizendo que o cara não é convertido. Quem não é convertido não vai entrar no reino, não vai entrar no céu. Não vai. Mas essa pessoa votou e o candidato dela é muito errado. E qual deles não tem erros? Vamos trocar a graça de Deus agora por causa de escolhas políticas, de lado político? Não. Volto a dizer, eu posso não concordar com sua escolha, mas não me dá o direito de lhe condenar, porque quem te salvou foi Cristo, não fui eu e nem foi direita nem esquerda. Nós não fomos atraídos por causa de segmento político ou por candidato político, nós fomos atraídos a Deus por isso aqui, Jeremias 31. Toda essa briga é em busca de voto e essas acusações. Se quer convencer alguém, convence com a verdade, não com culpa. Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Olha porque Deus te atraiu a Ele. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Deus te atraiu com a benignidade dele. Deus te atraiu com amor eterno. Não foi com escolhas. Esse aí é o campo humano. Política é o campo humano. Você diz, eu não concordo disso para meu país, e esse candidato está defendendo, então eu não vou votar nele. O outro já diz, eu já acho que é o candidato que você vota que tem coisas que eu não concordo. E aí vai, essas escolhas, fica só nesse plano. O lado espiritual, a salvação está em Cristo, está na obra de Deus. Deus nos atraiu com o amor dele, com a benignidade dele, não com a escolha política. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Não condene ninguém por escolha e não deixe que alguém te condene. Amém, Jesus? Espero que essa palavra te ajude.